A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje teremos uma aula bônus, uma aula sobre a lição dos jovens, a lição de número 8, que será ministrada no dia 25 de agosto de 2024, tem como título A Consequência Destruidora do Prazer Carnal. Então nós vamos estudar essa maravilhosa aula, né? Uma aula bônus aqui para os nossos irmãos. Vamos fazer um teste aí, vamos ver se vai dar certo, vamos ver qual vai ser a recepção dos nossos irmãos. O nosso canal está focado exclusivamente na classe dos adultos, mas nós vamos testando a audiência do canal para nós vermos o que o pessoal aceita, né? O que é que nós estamos precisando evoluir, tá bom? Então vai ser uma aula bônus, vai ser uma aula interessante aí para a gente fazer esse teste, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos esse vídeo, queria pedir para vocês que deixassem aquele like do céu, aquele like abençoado. Deixe também o seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do canal. Deixa também aquele coraçãozinho aí que tem aí nos comentários, tá bom? Isso é muito importante. Quero devolvê-lo também juntamente com uma mensagem de graça, uma mensagem de bênção, uma mensagem da parte do céu para você, tá bom? Então vamos lá. Aqui dentro da nossa lição, o texto da lição de número 8 vai falar sobre a consequência. E essa ideia da consequência é muito interessante. Por quê? Porque a consequência é algo produzido, é algo que se produz, é produzido por uma causa. É um efeito ou resultado. Então, quando nós entendemos a ideia de consequência, nós estamos falando que é um resultado natural e um resultado provável de algo produzido. O título ainda continua, a consequência destruidora. Aqui nós temos um adjetivo, tá bom? E esse adjetivo, ele quer dizer que é algo que destrói ou que faz destroços. Ou seja, esse destroço causa devastação, desolação, enfim. Nós temos aí algo que vem trazer algo terrível, algo destruidor. Então a consequência destruidora do quê? É um vendaval? É uma tempestade? É um furacão? Não. Aqui é um contexto bíblico. E essa consequência destruidora é causada e tem uma causa no prazer carnal. Então a ideia de prazer está associado ao estado afetivo do ser humano, tá? Então é um estado afetivo agradável. Então a ideia de prazer carnal é a ideia que nos traz o contexto de algo afetivo que é agradável aos olhos, ao toque, aos ouvidos. Então traz o que? Uma sensação de alegria, de emoção, de uma satisfação, de uma vontade que a pessoa quer ou queria fazer. E essa sensação nada mais é do que um estímulo. Pode ser externo ou interno, ok? Então, entendendo isso, e carnal faz referência ao nosso corpo, né? A carnalidade, ao nosso corpo, aos nossos prazeres, aquilo que o corpo reage. O texto principal está baseado em Daniel capítulo 5, versículo 26 ao 28, aonde temos a palavra, e nós vamos estudar ao longo da revista, né? Mene, ou seja, eu tenho uma sentença. Tekel, eu tenho uma avaliação negativa. E Pérez, eu tenho a resolução
dessa questão por parte de Deus, ok? O resumo da lição vai dizer o seguinte: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, ou seja, é algo de curta duração, mas o seu fim é a destruição. Por quê? É o resultado natural, provável que vai acontecer. Então, todas as vezes que nós falamos dentro do ambiente bíblico sobre prazer carnal, nós estamos dizendo e afirmando que nós já sabemos que existe um resultado natural, um resultado provável, tá? E nós sabemos que dentro desse contexto nós temos o prazer de forma momentânea, ou seja, é de curta duração, tá? Vamos lá, dentro da nossa interação, nós vamos compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo, apresentar o relato do enigma da parede e aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei Belsazar, tá? Aqui nós temos uma nota para fazer. O autor colocou aqui que, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, chegamos ao capítulo 6. Na verdade, nós chegamos ao capítulo 5, que é desde os acontecimentos do capítulo 5. Na verdade, capítulo 4, tá bom? Então faça essa correção aí, tá bom? Então vamos lá para o texto, Daniel capítulo 5, do 1 ao 6, e depois o 25 ao 31. As divisões aqui elas são interessantes. Primeiramente, o versículo de número 1, nós temos uma divisão ao qual é apresentado o personagem do texto, que é Belsazar. É apresentado também o ambiente ao qual esse personagem está inserido, que é um banquete, e está também inserido quem está nesse banquete com esse personagem Belsazar, que no caso aqui são 1000 dos seus grandes. O nome Belsazar significa Bel proteja o rei. O que ele era? Ele era um co-regente, tá bom? Do versículo 2, versículo 3 e versículo 4, nós temos os acontecimentos, os movimentos desse evento, né, ao qual foi mostrado a grande festa, foi mostrado também um ponto crucial, que é quando ele pede para trazer os utensílios que eram usados no templo, que o seu avô Nabucodonosor trouxe quando ele invadiu Jerusalém. Então isso é um ponto crucial. E outro ponto crucial é que eles beberam muito vinho e deram louvores aos seus deuses. Aí o versículo 5 e o versículo 6 vai mudar a cena do ambiente. A cena não é mais agora da festa, mas o que acontece no momento da festa, que é a mão que escreve as palavras e os enigmas. Então há um clímax acontecendo aqui na festa, que é no versículo 5 e 6. Tanto é que no versículo 25, 26, 27 e 28, nós temos a descrição daquilo que aparece escrito pela mão no versículo 5 e 6. E ali nós temos um entrave, né? Porque ninguém sabe o que está acontecendo com aquelas palavras, ou seja, não sabe o significado daquelas palavras. O versículo 29 vai dizer e vai mostrar que Belsazar, muito temeroso daquilo que ele viu, faz uma promessa, né? E essa promessa é: aquele que adivinhar será tido como o terceiro do reino. O versículo 30 e o versículo 31 vai mostrar o desfecho da história do banquete e o desfecho da história de Nabucodonosor, da Babilônia, né, como grande império, quando ele é
invadido. Então, entendendo essa divisão, que é muito importante para a explicação do texto, nós vamos entender também que Daniel é o Apocalipse, né, do Antigo Testamento, né? Coloquei a nota aqui. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. O capítulo 5 está dentro de um bloco onde contém o quê? Uma mensagem para as nações em aramaico, que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 28. Ou seja, nós temos aqui dentro desse bloco toda a revelação, tanto de Nabucodonosor, de Belsazar, os eventos que acontecem aqui, escrito em aramaico, que era a língua falada, a língua que mais se usava naquela época. E assim pôde divulgar e ampliar o conhecimento do livro. Então, o livro de Daniel é um livro de visões, símbolos, cataclismas, julgamentos, né, e etc. Então, mostra uma manifestação das coisas ocultas que nós mesmo vemos no livro de Daniel. Na nossa introdução, o autor aqui ele vai colocar os principais nomes ou os principais homens que lideraram essa Babilônia. Então aqui ele vai mostrar que após a morte de Nabucodonosor, Nabucodonosor nada mais é do que filho de Nabopolassar. Nabopolassar é o homem que iniciou as grandes empreitadas e as grandes guerras para expandir o Império Babilônico, tá? Então nós temos aí a figura de Nabopolassar. Daí vem Nabucodonosor, tá? Após a morte de Nabucodonosor, seu filho Evil-Merodach. Evil-Merodach assume o trono após Nabucodonosor e ele é o rei que deu honra especial ao rei Joaquim, depois de 38 anos de exílio, ao soltá-lo da prisão e conceder uma pensão. Jeremias 52, 31 ao 34 e também 2 Reis 25, do 27 ao 30. Após Evil-Merodach, o autor deixa bem claro que ele foi assassinado por seu cunhado, tá? Neriglissar. E no caso, esse assassinato aconteceu 2 anos depois que Evil-Merodach assumiu o trono, tá? Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para o seu filho Labash-Marduk, né? Ele não recebeu apoio dos generais, ele não recebeu apoio dos homens, né, da liderança. Neriglissar, ele casou com uma das filhas de Nabucodonosor, só que ele não recebeu o apoio, tá? E ele vai governar somente por 9 meses. Por quê? O que aconteceu? Ele foi assassinado. E com a morte dele, Nabonido, que era genro de Nabucodonosor, passou a reinar a Babilônia. Então, Nabonido, ele tinha aí o apoio dos líderes e realmente ele foi escolhido pelos líderes e generais, tá? Nabonido, ele é casado com Nitocris, que era a filha de Nabucodonosor, tá? E assim, nós vamos analisar e ver que ele teve um filho com Nitocris. Qual era o nome do filho? Era justamente Belsazar, que era o corregente do Império Babilônico. Enquanto Nabonido estava tentando conter as invasões da Média e da Pérsia, Belsazar ficou como corregente, tá? Então vamos lá. O banquete de Belsazar e o hedonismo, uma festa carnal e irresponsável. Então aqui vai mostrar justamente a festa em si, ao qual ele manda trazer todos os utensílios que foram saqueados por Nabucodonosor, que era o seu avô, tá? Então ele manda trazer os vasos de ouro, de prata,
que estavam no templo, né? E profanaram. O que é profanar esses utensílios? É tratar com irreverência, desrespeito à santidade de, que no caso aqui, nós temos um contexto histórico ao qual a questão da religião era levado muito a sério e respeitado. Você vê claramente que nenhum rei ousou usar os utensílios na festa ou em qualquer outra festa como Belsazar fez. Porque havia um respeito pelas divindades, e quando você olha do olhar babilônico, você vê a religião judaica como tendo o seu Deus, a sua divindade. E isso foi muito respeitado até chegar Belsazar. E aqui, Belsazar já está aí há 14 anos na regência, na corregência, né? E Nabonido está na guerra contra os medos e os persas, como eu disse muito bem aqui. Já havia aí, as cidades já estavam caindo, tanto é que eles invadem naquela mesma noite, né? Então você vê a aproximação do inimigo, tá? E Belsazar está se deixando levar pelos impulsos da sua vontade, do seu querer, enquanto Nabonido está na guerra, se matando, se esforçando para conter as invasões. Belsazar está tranquilo, achando que nada vai acontecer dentro do seu palácio, né? E você vê aí uma tranquilidade muito grande. Ainda com referência aos objetos, se você analisa Esdras capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, você vê que o rei Ciro, que liberta o povo, ele devolveu todos os utensílios, aqueles 50.000 que voltaram para Jerusalém, tá? Que haviam sido trazidos aí por Nabucodonosor há 50 anos atrás. Então você pega Esdras capítulo 1, do 1 ao 11, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós já entendemos que ele estava ausente. Os medo-persas preparavam a invasão da cidade e nesse momento nós temos um ambiente de festa, tá? É interessante que se nós analisarmos a questão da Babilônia, nós poderíamos muito bem resumir e deduzir que os seus muros poderiam resistir a qualquer assalto, né? A sua fartura em mantimento, as suas fontes inesgotáveis de água poderiam fazer com que o seu exército e os seus habitantes conseguisse, por um tempo, impedir que aquele assalto, que aquela invasão acontecesse. Mas a festa de Belsazar mostra justamente o contrário. Mostra o descaso com aquilo que deve ser prioridade, com aquilo que deve ser essencial e com aquilo que deve ser urgente. E assim, nós entendemos e compreendemos que Belsazar estava muito distraído com os prazeres carnais que a festa poderia oferecer e esqueceu daquilo que é prioritário: proteger o reino, proteger a sua vida, proteger a vida da sua rainha, proteger a vida dos seus súditos, proteger o legado do seu avô, proteger o legado do seu pai. E assim ele não fez. Uma festa profana. Como muitos, Belsazar deixou-se levar pelos desejos e pela imprudência. Aí você analisa aqui que Belsazar tinha consciência do que estava fazendo. Possivelmente sabia da humilhante experiência de Nabucodonosor com Deus no capítulo 5, ao qual ele demonstra toda uma altivez olhando para a grande Babilônia, para o grande palácio, e Deus arrebata ele do meio dos homens e o coloca no meio dos animais, e assim faz até que ele
entenda que Deus estava acima de todo o reino, que Deus era soberano sobre todos os reis. Então essa consciência, ela é interessante, por quê? O que é a consciência? A consciência é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior, ou seja, é uma percepção da realidade. E assim nós entendemos e compreendemos que ele estava consciente daquilo que aconteceu com seu avô. E mesmo tendo consciência dessa realidade, mesmo tendo consciência da invasão, mesmo tendo consciência da guerra que estava sendo travada, Belsazar não deu a mínima para a situação e preferiu se divertir como se fosse a última festa da vida dele. E realmente, naquele dia, naquela noite, Deus determinou que seria o seu último dia, tá? Então, vamos tomar muito cuidado, vamos conscientizar os nossos jovens concernente a essa questão. O perigo do hedonismo. O banquete extravagante de Belsazar simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual na sociedade atual. Então nós estamos falando desse impulso, né, imprudente que aconteceu aqui, e você vê claramente o autor falando sobre a questão do prazer e a fuga desse sofrimento, né? Então o que ele faz? Ele busca os utensílios sagrados, ele bebe nas taças que ninguém ousou fazer algo parecido, eles deram louvores aos seus deuses, ele convidou mulheres do harém para participar. Então muito provavelmente a orgia aconteceu naquele ambiente, misturado aos elementos sagrados do templo, e ele convida aí 1000 dos seus grandes. Em vez desses 1000 estarem preocupados com o reino, eles estavam ali à mercê do rei e desfrutando das benécias que o reino poderia oferecer em termos de prazer. Hoje vemos muitas manifestações onde o prazer imediato e a busca por satisfação pessoal superam considerações morais e espirituais, tá? Então, quando nós falamos dessa relação, e nós estamos falando de uma aula de jovens, nós estamos falando do prazer. Que prazer é esse? O autor falou que o prazer, às vezes, é a fuga do sofrimento. Então, às vezes, a pessoa busca o prazer na onde? Nas drogas, no álcool, na pornografia, na música. Tudo isso está, na sua grande e esmagadora maioria, relacionado à fuga daquilo que lhe é desconfortável. Então, aquilo que me é desconfortável, eu procuro uma rota de fuga e muitas das vezes é as drogas, muitas das vezes é a bebida, e a pessoa busca isso como forma de suprir uma falta e fugir da realidade. Então é justamente isso, é a fuga do desconfortável, da dor, da angústia, do medo, ou seja, a pessoa empreende-se numa fuga da realidade. Então nada mais é do que um paliativo. Esse paliativo faz com que a pessoa, por um momento, por um instante ou por um período, consiga fugir dos seus problemas, tá? Eles serão abafados por um tempo, mas continuarão ali existindo. Então, por isso que muitos jovens se suicidam. Nós temos que tomar muito cuidado, estar muito atentos a isso, porque ele encontra no suicídio uma forma de fuga. Também na bebida, nas drogas, na pornografia e tantas outras coisas que podem chamar a atenção e pode atrair, e assim ele fugir dessa
realidade. O autor vai falar sobre isso. Então nós vivemos uma época de excessos, tá? E esses excessos são gerados aí pela nossa cultura que nós estamos vivendo, que os irmãos bem sabem, década de 60, revolução sexual. Ou seja, é uma perspectiva social que desafia os códigos tradicionais, ou seja, os padrões tradicionais de comportamento, tá? As relações sexuais fora das relações heterossexuais e monogâmicas, elas são afirmadas e também impulsionadas. O aborto, a homossexualidade, a sexualidade ativa. Nós temos aí a cultura woke, né? Que eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. A cultura woke também, que tem chamado a atenção da galera jovem. O grupo LGBTQIPN+, também nós temos um vídeo falando sobre isso. É algo que vem atraindo a massa mais jovem. O feminismo, a linguagem neutra, a ideologia de gênero, que na verdade é identidade de gênero, que tem atraído e tem buscado atrair a atenção e o gosto dos nossos jovens, tá bom? Então vamos lá. Entendendo tudo isso, nós vamos para o tópico 2, o enigma na parede, a escrita na parede. A euforia deu lugar ao silêncio e o pavor tomou conta de todos. O rosto do rei, ele ficou empalecido. Seus joelhos batiam um no outro e as pernas vacilavam. Preste atenção. Quando nós falamos dessa insígnia, dessa escrita, nós estamos falando de algo que foi de repente. Tá? No versículo 1 do nosso capítulo de estudo, fala que foi de repente. E é assim que acontece. Analise junto com seus jovens essa ideia do de repente. Por quê? O jovem, ele tem como na sua consciência, nós falamos muito bem sobre a consciência, a ideia falsa de que ele vai viver eternamente, de que as suas forças nunca irão se acabar, que os seus desejos sempre serão realizados e que a vida ela é muito bela e maravilhosa e ela deve ser desfrutada ao máximo e a todo custo. E nós temos que tomar cuidado porque há um equívoco nessa percepção. A expectativa sobre a vida, a perspectiva sobre a vida, porque é essa percepção da vida. Então eles têm uma ideia equivocada, sua mente não está madura ainda. Não é porque eles são ignorantes quanto à própria vida, é porque há muito ainda a aprender, ainda há muito a amadurecer. O cérebro jovem vai começar a amadurecer com 25 anos. Então você tem aí um período de amadurecimento, onde há perdas e ganhos, mas há uma expectativa futurista muito grande na cabeça deles, e esse estado de que eu não morro, nada acontece comigo, a doença não me pega, enfim, várias outras questões que somente de uma cabeça jovem pode surgir. Você que é professor, talvez, é um pouco mais velho, você entende através da experiência que muitas coisas não acontecem da maneira como que se pensa. Então é de repente essa mão aparece no momento de euforia, no momento de festa, no momento de alegria, no momento de orgia, no momento de bebedeira, no momento de curtição. É de repente a mão aparece na parede e coloca uma sentença para Belsazar. Então tem muitas coisas que são de repente. Às vezes o jovem está fora dos caminhos do Senhor, está fora da igreja e de repente ele perde a vida através de um assassinato, através de uma bala perdida, através de um acidente de carro, através de um acidente de avião, através de um acidente de trabalho, através de um acidente de percurso. Às vezes ele está pedalando, fazendo um esporte, algo acontece,
um mal súbito, ou seja, um infarto. Pode acontecer N situações que podem, de repente, acabar com aquela vida. E essa vida, muitas das vezes, está desviada dos caminhos do Senhor. Às vezes ele está ali no momento de euforia, usando drogas, saiu do caminho do Senhor, está na bebedeira, de repente acontece algo mal. Então essa percepção, ela deve estar aí muito ativa na mente deles, de que um mal pode suceder. E nada mais interessante e mais justo do que um jovem que sai da igreja ter consciência da realidade. Por quê? Porque ele foi bem ensinado na escola dominical. Ele foi bem ensinado na igreja aonde ele congrega. E acontece justamente como aconteceu com o filho pródigo. E caindo em si, ele olhou para a situação, olhou para o momento, olhou para si e entendeu, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, até os jornaleiros têm uma vida melhor do que a minha. É um momento de arrependimento. Mas e quando esse momento de arrependimento não acontece? Então, ensinar é justamente isso. É fazer com que essa realidade seja exposta. E se um dia algum desses jovens que você ministra a aula não estiver mais no meio de vocês, o professor ficará tranquilo, porque ele passou toda uma realidade, tudo aquilo que a Bíblia pode oferecer de alerta para aquele jovem, então ele estará consciente da realidade que ele está vivendo e assim ele pode sim, em algum momento, tomar uma decisão e voltar para a casa do pai. Então foi de repente. Aqui no versículo 5, nós vamos ver que houve gritos do próprio rei e das pessoas que estavam ali. O rei, gritando, clamou para que os adivinhos, sábios, astrólogos pudessem ler e explicar. E no momento de angústia, no momento de muito pavor, as pessoas fazem promessas. E é o que aconteceu com o rei Belsazar. Quando ele viu a inscrição e ele não conseguiu decifrar, quando ele chamou os sábios, os astrólogos, os adivinhos, e são aquelas pessoas que buscam, conhecem a palavra, mas buscam outros meios para tentar solucionar os seus problemas, ele começa a fazer promessas. Porque no momento que ele estava bem, ele não estava preocupado. Mas no momento que ele entrou em dificuldade, ele começa a fazer promessas. E o rei começa a falar, olha, quem adivinhar o que aconteceu aqui, decifrar essas palavras, eu vou colocar um colar muito lindo de ouro e vou fazer o terceiro do reino. Promessas. Tem muita gente que faz promessas no momento de apuro, mas quando passa o apuro, ele diz assim, não, isso daí foi sorte, eu não vou voltar para a igreja. Por quê? Ele vive de promessas, tá bom? Então, aqui nós vamos ver esse episódio acontecendo. O subtópico de número 3, Daniel é chamado. A rainha se lembra de Daniel e faz referência do seu nome ao rei. Um senhor de idade avançada, muito provavelmente nós estamos falando aí de Daniel com mais de 90 anos de idade, mas 90 anos de idade servindo ao Senhor, 90 anos de idade sendo temente a Deus, 90 anos de idade não se misturando com os costumes e com a aculturação que poderia ter acontecido com eles, né? Com ele, na verdade. Então você vê Daniel entrando muito jovem. Então Daniel é um exemplo claro daquele menino, daquele rapaz que é cristão, que é temente a Deus, mas que está em um ambiente ao qual ele não deseja, não quer, ele é forçado a estar ali, ele é levado nessa primeira leva com os príncipes para a Babilônia, e assim nós temos aí um exemplo muito claro de uma pessoa que passou por todas as faixas etárias da sua vida e não largou do Senhor, tá? Então, aqui nós vemos esse caso, né? Então a rainha mãe, ela ouviu os gritos e mandou que chamasse Daniel, porque ela mesmo lembra Belsazar
de que o seu avô havia tido uma experiência com Daniel concernente ao sonho. E assim, Daniel vai, revela o sonho, e essa experiência é usada como marca, como um estigma, ou seja, chame Daniel, porque ele vai conseguir resolver os seus problemas. Então nós precisou aqui no texto, precisou-se da rainha mãe para dar o alerta a quem nós devemos recorrer, tá bom? E aqui no versículo de número 11, né, há um homem que tem o espírito dos deuses. Nós estamos falando de um povo pagão que faz referência ao judeu israelita Daniel. Ele desvendou os segredos sobrenaturais do seu avô Nabucodonosor. Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida toda. Lembrando que o ano de exílio de Daniel é o ano 606, o ano da queda ao qual o governador e o imperador Ciro toma a Babilônia é 536. Então, só nesse episódio nós temos aí 70 anos. Então, muito provavelmente e com grande massa de certeza, Daniel tinha aqui mais de 90 anos, tá bom? Foi levado muito jovem para a Babilônia, tá bom? Então aqui nós temos aí o papel da rainha mãe, tentando acalmar a situação, entrando como moderadora. Então quando nós olhamos essa situação, irmão, e pegamos como exemplo, nós podemos perceber e entender que você é esse moderador. Quando as pessoas estão em dificuldade, não é momento de tacar pedra, não é momento de querer agredir espiritualmente aquela pessoa porque ela errou, porque ela fez isso e fez aquilo. A rainha mãe tentou resolver a situação mediante a aflição. Se você pega isso para o nosso contexto, o professor de escola dominical é esse moderador. O pastor da igreja é esse moderador. O líder da escola dominical é esse moderador, que não está ali para atacar pedra, está ali para achar e buscar uma solução para aquele que está aflito, para aquele que está gritando, para aquele que precisa de um auxílio porque sabe que vai morrer, sabe que tem a mão de Deus que está pesando. E Deus, nesse ponto aqui, levando em consideração o mundo pagão, Deus não teve misericórdia, Deus agiu com justiça, mas para mim e para você, Deus tem misericórdia. Nós somos considerados filhos de Deus por adoção. E Deus está aqui para nos perdoar, para trazer misericórdia. Então, haja como moderador da sua igreja. O tópico 3, a sentença divina, a conduta de Daniel. Tá? Daniel não havia perdido a sua identidade. Tá? Ele fez questão de deixar claro que o rei poderia ficar com seus presentes. Imagine você, um homem de 90 anos, um homem que já tinha tido experiência, um homem que já sabia o que tinha valor, o que era o valor de uma coisa, de um objeto, de uma pessoa, né? Ele sabia dar credibilidade, sabia dar valor às coisas. E quando ele olha essa questão do terceiro no reino e também do colar, ele olha para o rei e diz assim: não, rei, pode ficar com tudo isso, porque eu não estou por interesse aqui. Eu estou aqui porque eu fui chamado para desvendar um enigma. E fique com a sua prata, fique com o seu ouro, fique com essa função, porque eu não estou aqui com esse propósito, eu não estou aqui com ar de interesse, tá? E ele diz: pode doá-lo a outra pessoa, porém, vou ler as palavras e vou explicar. Então, independente se ele ia ganhar ou não, ele estava ali para cumprir o seu papel designado por Deus. No versículo 12 do capítulo ao qual nós estamos estudando, Daniel pensa com muita clareza. Ou seja, o versículo 12 vai definir as suas qualidades através da rainha mãe. A rainha mãe vai defini-lo, um pagão
vai definir Daniel? Daniel pensa com muita clareza, é sábio e inteligente, pode interpretar sonhos, explica coisas misteriosas, resolve assuntos difíceis. Ele explicará o que está escrito na parede. Irmão, aqui está um resumo do que Daniel foi além do livro. O que o livro mostra é o mínimo do mínimo que Daniel foi na Babilônia. Ele estava ali até para resolver assuntos difíceis. Ele estava ali não somente para interpretar o sonho, mas explicar coisas misteriosas. Ele está ali também porque ele é inteligente, ele é sábio, ele é muito claro naquilo que ele faz e naquilo que ele fala, tá? Então, essa é a conduta do homem de Deus. Vamos lá? Então aqui o autor vai falar sobre os falsos profetas que vivem de benefícios e profetizam de acordo com aquilo que o povo quer. O versículo 22, Daniel disse que que Belsazar sabia da história. O versículo 22 vai dizer que Daniel fala a Belsazar que ele sabia da história do seu avô. E mesmo assim não foi humilde. Ele foi arrogante, trazendo aqueles objetos para a festa. Ele sabia da história do seu avô. E mesmo assim, ele desafiou o Rei dos Céus, que foi justamente a causa da queda do seu avô lá para o meio dos animais. E qual foi o motivo? Daniel vai falar. Você trouxe os copos, não foi? Você trouxe os copos, você deu louvores aos deuses e você não deu glória a Deus. E é por isso que mandou essa mão, versículo de número 24. Daniel deixou bem claro, essa mão apareceu por causa disso, disso e disso. Você foi egoísta, você não deu glória a Deus e você louvou aos deuses com esses objetos sagrados, tá? Então ele exorta Belsazar sobre sua prepotência e pelo pecado que ele cometeu. Daniel o relembra sobre o poder que Nabucodonosor tinha, mas ficou vaidoso, temoso e cheio de si, e foi destituído do poder e perdeu toda a sua glória. Versículo 18 ao versículo 20 do capítulo em destaque. O significado da escrita, Mene Mene Tekel Parsin, né? Mene Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino entre os medos e os persas. Então assim, Deus coloca fim não somente ao reinado de Belsazar e de Nabonido, mas também a todo o império babilônico. O juízo concretizado, naquela mesma noite a palavra se cumpriu, o rei foi morto pelos caldeus naquela mesma noite. Dario entrou e tomou a cidade da Babilônia. Aqui nós vamos ver que Belsazar morreu sem se arrepender dos seus pecados, tá? Então, é tão complicada essa questão de Belsazar. Você fala assim, não, mas Belsazar era um pagão, então por isso que ele era assim. Não, até o seu pai Nabonido, deixa eu ler um trecho aqui, que foi uma oração de Nabonido, que foi registrada em um rolo enorme, encontrado nos Zigurats, em Ur dos Caldeus. Você vai perceber que o comportamento de Belsazar não era somente um problema na visão de Daniel e de Deus. Era um problema também na visão do pai. Olha a oração que foi encontrada do seu pai Nabonido para com Belsazar, o seu filho. Ele vai dizer o seguinte... essa oração foi endereçada ao deus Sim, né, que é o deus Lua, o deus adorado na Babilônia, e ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, Nabonido, o rei da Babilônia,
o venerador da sua grande divindade, que eu possa ser satisfeito com a plenitude da vida. Ele pede vida para o Deus Sim. E quanto a Belsazar, o meu primeiro filho, alongue os seus dias, não permita que se volte ao pecado. Então aqui, meus irmãos, nós encerramos compreendendo que a questão de Belsazar era muito mais crítica do que apresentada no próprio texto. Era um problema tão grave a questão do pecado, da farra, da irresponsabilidade, que o seu próprio pai reconheceu na oração que ele fez ao Deus Sim, tá? Que era a divindade da Babilônia. E assim nós encerramos essa lição, mostrando aos irmãos que os irmãos passem isso para os seus alunos, concernente a esse perigo do prazer carnal e como Belsazar morreu devido às suas paixões que o afogou. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.